A sabedoria não é uma análise. Vocês sofrem e pela análise tentam encontrar a causa. Isto é, estão a analisar um evento morto, a causa que já está no passado. O que tem de fazer é encontrar a causa do sofrimento no próprio momento do sofrimento. A tão conhecida mágoa. Por anos achei que esse fosse meu mecanismo de defesa e autopreservação. Na minha cabeça, achava que, mantendo a mágoa patente dentro de mim, era uma saudável maneira de me tornar uma pessoa mais alerta para que nunca mais me magoassem novamente. Como a mente é ardilosa, puro engano. Quanto mais viva mantive minha mágoa, fui me transformando. Negativa, insensível, impaciente, ansiosa, justificando toda a má ação como moeda de troca e com um falso discurso. Antes ele do que eu. Isso é um completo e mais insensível pensamento. Se todos nós somos feitos da mesma essência divina, como aceitar esse raciocínio que se o outro estiver sofrendo, antes ele do que eu? Isso só resulta em energias densas. Meu conceito de unificação só foi aberto quando saí do campo religioso e fui me permitir ter então uma visão universalista. A religião se faz necessária? No primeiro momento, sim. Foi através dela que me suavizei, que não só eu, mas milhares de pessoas conseguiram sair do estado mais bruto da humanidade, como egoísmo sem limites, sem doutrinas, sem direção, sem percepção entre a ação errada, a ação equivocada e a ação correta. O ser humano sem limites é uma verdadeira bomba relógio. O estudo universalista me permitiu respeitar todos os pontos de vista e encontrar respostas para as minhas dúvidas. E nesses estudos consegui perceber que manter uma mágoa causa prejuízo somente para quem sente. Muitas vezes, ou na sua grande maioria, quem nos magoou sequer sabe que causou essa mágoa, ou se importa com isso. Pode parecer insensível, mas a mágoa, assim como tudo na vida, é uma questão de ponto de vista. Eu percebi que as pessoas que me magoaram sequer tinham entendimento que fizeram isso comigo. Continuaram vivendo suas vidas e eu, presa no passado da mágoa. Com isso, quem nos magoou está imune? Não. Toda ação requer sua consequência. Mas isso não significa que devemos alimentar o conceito de vingança e querer que quem nos magoou sofra igual ou mais que nós. Devemos perceber que, somente através do acesso à consciência, temos a real dimensão da responsabilidade da nossa ação, pensamento e fala. O ser que nos magoou estava assim como nós estávamos, distantes demais da consciência, que só é alcançada com total empatia e sutileza. Não nos cabe o julgamento. O verdadeiro juiz são nossas próprias atitudes. Elas respondem por si só no campo vibratório espiritual. Analisando o sofrimento, vocês não encontram a causa. Analisam somente a causa de um ato em particular. Depois dizem, compreendi a causa desse sofrimento. Mas na realidade, somente aprenderam a evitar o sofrimento. Não libertaram a vossa mente dele. Esse processo de acumulação, de aprendizagem através da análise de um ato particular, não confere sabedoria. A sabedoria só surge quando a consciência do que eu é a criadora, a causa do sofrimento, é dissolvida. Estou a tornar isto difícil? O que acontece quando sofremos?
Queremos alívio imediato e, portanto, aceitamos qualquer coisa que nos é oferecida. A mente, como é uma raposa, encontra logo justificativas para criar um mal-estar, uma situação de conflito que nos justifique a amargura e o falso entendimento da mágoa. Alguns podem falar, mas falar é muito fácil. Ninguém entende a mágoa que passei e o quanto ela me faz sofrer. Sim, a consciência entende que se magoou, por deixar-se magoar. Tudo só acontece quando permitimos acontecer. Por mais difícil que seja a situação vivida, ela só ganhará forças e nos assombrará se alimentarmos. Devemos entender que se alguém nos magoou, temos duas opções. Opção 1. Refletir em cima da ação que nos permitiu sermos magoados e iremos perceber que quem causou essa mágoa está vivendo na mais completa ignorância. E por estar tão perdida, afastada demais ao acesso à consciência, sofre tanto ao ponto de fazer o outro sofrer sem sequer perceber. Isso tira ou atenua a sua culpa, a sua responsabilidade? Obviamente que não. Toda ação gera uma consequência. Cada um de nós só damos o que conhecemos. Opção 2. Ficamos uma vida inteira remoendo a mágoa e quem a cometeu. E com isso, vamos nos afastando cada vez mais e mais da consciência e perdendo a conexão sutil da energia positiva e, consequentemente, estagnando nossa evolução espiritual. E sem considerar que podemos reverter a situação de vítima para infrator, pois vamos nos densificando e emanando energias de raiva, vingança, insucesso, vibrando com cada tropeço que quem nos magoou passa. Entretanto, vamos entrando em uma vibração energética muito densa, que prejudica a nós, prejudica quem convive conosco e a quem nos causou a mágoa. Conseguem perceber que isso tudo gera um ciclo pesado demais e sem fim na vida, de dor e sofrimento? Examiná-lo superficialmente no momento e dizemos que aprendemos. Quando essa droga se revela insuficiente no alívio que proporciona, tomamos outra. Mas o sofrimento continua. Não é assim? Mas quando sofrem completamente e integralmente, não superficialmente, então algo acontece. Quando todas as avenidas de fuga que a mente inventou foram compreendidas e bloqueadas, somente permanece o sofrimento. E então compreende Eloão. Não há cessação através de uma droga intelectual. Conforme disse no outro dia, a vida para mim não é um processo de aprendizagem. Contudo, tratamos a vida como se ela fosse apenas uma escola para aprender coisas, apenas um sofrimento para aprender, como se tudo servisse somente como meio para qualquer outra coisa. Dizem, se puderem aprender a contemplar, enfrentarão a vida na íntegra, ao passo que eu digo que se a vossa ação for completa, isto é, se a vossa mente e coração estiverem em completa harmonia, então essa mesma ação é contemplação, é sem esforço.